Fala, meu povo, vamos falar sobre IPI verde e carro sustentável. Eu tô até com algumas anotações aqui, tô com meu notebook, porque é um assunto bem complexo, bem difícil de falar, não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, mas o governo estipulou aí IPI verde e carro sustentável para algumas categorias aí de veículos. Eu tô aqui até dentro da concessionária, todo uniformizado, porque, seguinte, eu quero esclarecer um pouco mais a respeito desse assunto. Não vou conseguir passar tudo, porque, como eu falei, é muito complexo. Mas, de primeira mão, os carros que mais vão sofrer essa questão aí, os que mais vão pagar, são os de passeio a diesel. Então, a gente está falando ali de SW4, Jeep Compass, a Commander a diesel. Então, esses carros a diesel, eles vão sofrer mais, tá? E os carros mais potentes, tipo, é que eu tô sem nenhum aqui, mas os carros a gasolina, um esportivo a gasolina, um Mustang, uma Porsche, uma BMW, esses carros vão sofrer mais, tá bom? Eles vão sofrer mais essa questão do IPI. Vamos lá, então é o seguinte, não vai ser aquele bicho de 7 cabeças. Eu até publiquei alguns vídeos no Instagram e no TikTok. Eu vou até ter que reformular, mas não vai ser aquele bicho de 7 cabeças, mas também não vai ser uma coisinha de boa, simples, não. O governo, ele tá querendo tirar de um lado, tá? Então, dos carros mais simples, dos carros mais básicos, dos carros menos potentes, ele tá querendo tirar desse carro, mas ele tá fazendo contrapartida, alguém tem que pagar, né? Então, alguém tem que pagar. Primeira coisa, IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, e o IPI ele é pago tanto em veículos, tanto em produtos feitos no Brasil, quanto os importados, tá? Seja nacional ou seja importado. Os carros mais sustentáveis vão ser os que vão pagar menos. Agora, os carros que mais poluem são os que vão pagar mais. Ele está seguindo basicamente uma tarifação aí da Europa, né? Só faltava ter o que tem a Europa, mas deixa para lá isso, deixa abaixo. Mas assim, na Europa se cobra desse jeito, tá? Na Europa se cobra os carros mais sustentáveis, os híbridos, os elétricos, paga menos imposto do que os menos sustentáveis. Na Europa é assim, tá? Então, tá querendo seguir esse modelo aí de cobrança de IPI. Só faltava ter a infraestrutura da Europa, né? Mas beleza. Então vamos lá. O que vai acontecer? Vai ter um IPI base, tá? Vai ter um IPI base. Então vamos lá. IPI base. Tá tudo anotado, gente. Eu tô olhando aqui porque é muita informação. Então eu vou olhar as anotações. Eu vou olhar o computador porque é muita informação. Então vamos lá. Carro de passeio. IPI base. 6,3%, tá? E aí, sem ser carro de passeio, que é o de serviço utilitário ali leve, então a gente está falando de caminhonete, a gente está falando de uma picape de entrada, o IPI base vai ser de 3,9%. Então 6,3% e 3,9%. Aqui vai ser o IPI base que o governo vai cobrar, tá? Então, partindo desses dois aqui, a gente vai entrar numa outra tabela de IPI. Então, a outra tabela de IPI, deixa eu abrir aqui, que aí eu vou colocar para vocês a outra tabela de IPI, para vocês já olharem os valores também. Eu peguei a tabela que a BF usou, tá? O Guilherme usou lá no canal da BF, eu peguei a tabela lá. Então, utilizando essa porcentagem base, eu vou utilizar primeiro das caminhonetes. Então, aí depois a gente tem a motorização. Então, na motorização a gente vai ter ali se o carro é elétrico, se o carro é híbrido, se o carro é flex híbrido, se o carro é a gasolina híbrido, se o carro é só a gasolina, se o carro é só a diesel. Então vai ter uma cobrança. Depois a potência do carro. Vamos pegar como exemplo uma Ranger, tá? Uma Ranger a diesel de 250 cavalos. O que ela vai pagar, tá? Ela vai pagar os 3,9%, tá? Então ela tá aqui, ó, 3,9%. Mais, ela é a diesel, então mais 2,5, mais 2,5, já dá 6,4. Mas a potência dela, ó, é 250,
Então ela vai ficar entre 224 e 272 mais 1%. Então a gente está falando aqui de 7,4% a mais aí no valor da Ranger, na V6. Aí entra uma outra coisa, por isso que é muito complexo. Porque vai entrar o seguinte, o que ela vai ter de segurança? Menos 1%, vocês estão vendo aqui na menos 1%. Eficiência energética, menos 2 ou menos 1%. Reciclabilidade, sabe, são coisas que a gente não vai conseguir calcular agora. É só quando entrar em vigor, é só quando as montadoras homologar os carros que o governo vai fazer o cálculo e vai colocar pra gente, tá? Então é isso, vai ter o IPI base, a motorização, o combustível que o carro usa, a potência que o carro tem e depois o que vai tirar desse imposto, tá? E aí, o que acontece? Deixa eu colocar outra tabela aqui para vocês. Vou colocar aqui, ó, aí é que tá o B.O. dos carros de passeio. Dá uma olhada aí, ó. O IPI base de um carro de passeio é 6,3. E se ele é a diesel, soma-se 12%. Vocês entenderam que um Jeep Compass a diesel se ferrou aqui? Uma SW4 a diesel se arrebentou aqui? Então, aí por esse lado já compensa trazer uma Everest, por exemplo, a gasolina. Vai pagar menos imposto. Vendo por esse lado, compensa trazer uma SUV híbrida, vai pagar menos imposto, entendeu? Então, aqui é que está o negócio. Então, vai depender da motorização, no caso do combustível, vai depender da potência, e aí depois o que ela tem de segurança, de tecnologia, de eficiência energética, vai tirando desse imposto. Mas aqui, os carros, os SUVs a diesel, vai sofrer um pouquinho nessa tabela aqui, tá? Porque eles vão pagar o máximo do máximo da alíquota do novo IPI, tá? Aqui é que tá o BO. Mas que nem um carro, eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, mas eu tô com um Bronco aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Um Bronco é um carro que vai sofrer um pouco nessa questão. Por quê? Ele é um carro de passeio, já vai para 6,3%. Ele é a gasolina, mais 6,5%. E ele tem 250 cavalos, mais 3%. Desculpa, mais 3,5%. Tá? Então a gente está falando de 12,8 mais 3. A gente está falando de 15,8. Já assinado. Entendeu? Então o Bronco é um carro que vai sofrer um pouquinho. Um Mustang que vai sofrer um pouquinho, como eu tinha falado lá no começo. Tá? E aí, outra coisa. Os carros de estoque. Isso é importante. Vigência dessa questão do novo IPI verde. 90 dias. Estamos em julho de 2025. Ele vai começar a valer 1º de outubro de 2025. Ele vai entrar em vigor, tá bom? Então, os carros que a gente tem aqui em estoque, ou os carros que estão em estoque, não vai entrar com esse aumento de preço. Não vai. Agora, os carros, a partir de 1º de outubro, eles já vão entrar com esse aumento de preço, tá? Então, eu sou da Ortovel, sou vendedor da Ortovel, trabalho na Ford Ortovel de Ribeirão Preto. Os carros que a gente tem hoje em estoque e até dia 1º de outubro, eles não vão sofrer esse reajuste. A gente vai conseguir vender com o preço normal. A partir de 1º de outubro, esquece. Já vai entrar com esse novo IPI, tá bom? Então, assim, procurar comprar o que está no estoque, procurar alimentar o estoque, porque a partir de 1º de outubro já vai sofrer as consequências aí desse novo IPI, tá? E falando um pouquinho sobre os carros sustentáveis, tá? Carros sustentáveis, que o governo, ele zerou o IPI, ele zerou. Precisava, para entrar no programa Carro Sustentável de IPI zero, precisava cumprir quatro requisitos, tá? Então vamos lá. Emitir, eu vou ter que ler porque é coisa, tá, gente? Primeiro requisito, emitir menos de 83 gramas de CO2 por km, tá? Utilizar pelo menos 80% de material reciclável. Terceiro, se for fabricado no Brasil, não apenas montado, mas fabricado, soldagem no Brasil, feito no Brasil. E quarto, ser da categoria compacto, tá? Então, precisa atender esses 4 requisitos para entrar no IPI zero, que são carros que vai ter um desconto ali já, tá? E detalhe, isso também é vigência a partir de 1º de outubro.
Não adianta querer começar a fazer propaganda agora, que já tá... É a partir de 1º de outubro que vai começar a valer isso aqui, tá? Quais são os carros que já estão homologados para isso e que vão fazer parte disso? A gente tem Chevrolet Onix, o Hyundai HB20, o Renault Kwid, o VW Polo, Volkswagen Polo e Fiat Argo e Mobi, tá? Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6 carros. São 6 carros, são esses 6 carros que vão conseguir zerar o IPI. Eles vão entrar nos carros sustentáveis, tá bom? Eu acredito que eu consegui esclarecer um pouquinho mais para vocês aí, deixar um pouco mais claro de como vai ficar essa questão do IPI. Não é, ó, meu Deus, corram para as montanhas, salve-se quem puder. Não é isso, mas vai ocorrer um aumento sim, tá bom? Vai ocorrer um aumento. Então não tem muito para onde fugir do que correr. A gente vai sofrer esse aumento. Se puder comprar o seu carro até 1º de outubro, compre. Depois de 1º de outubro, vai sofrer as consequências. E já pensando nisso, será que vale a pena continuar com os carros SUVs a diesel? Será que vale a pena? Será que não vale? Será que as montadoras não vão partir mais para um SUV a gasolina, um SUV flex, um SUV híbrido? Acredito que a gente parta mais para esse rumo, tá? Então, já sabendo disso também, acredito que a Ford venha com a Everest a gasolina e não a diesel, tá? Então, porque ela também entraria ali no máximo, né? Então, não sei até que ponto valeria a pena aí, beleza? Espero ter ajudado, colaborado, espero ter esclarecido muita coisa. Se puder, me ajude, se inscreva aí no canal, dá aquele apoio, dá uma moral aí pra nós. Eu ainda não tenho o nome do canal, se alguém quiser dar uma sugestão, só dá aquela sugestão pra nós, que eu ainda não tenho o nome do canal, mas dá aquela sugestão pra nós aí. Trabalho aqui na Ortovel de Ribeirão Preto. Se vocês quiserem me achar, tô aqui quase todo dia. Só não aos domingos. De vez em quando aos domingos também pra gravar. Mas é isso aí, belezinha? Bom, tô indo nessa. Fui.